Oi, gente. Sim, perfeito. Então, posso prosseguir? Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos conversar agora, certo, sobre a técnica de construção de imagem com bonecos, que é algo que eu venho trabalhando há mais de 10 anos. Né? Eu venho fazendo esse trabalho, primeiro, de uma forma meio intuitiva, e depois eu fiz uma formação, um curso, com um psiquiatra, foi lá em Brasília. Esse psiquiatra trabalhava com uma técnica chamada play of scene, né? É uma técnica onde ele usava uns bonecos de Playmobil, né? Ele trabalhava muito com relacional. Ele veio da escola de Bermudas e trabalhava com esquema de papéis de Bermudas, trabalhava o relacional no modelo dele. E, a partir daí, eu comecei a utilizar com muita intensidade e depois eu fui desenvolvendo não, eu fui pegando algumas ideias. Por exemplo, a Antônia Lúcia, hoje de manhã, fez uma apresentação sobre, ela denominou Liladrama e tal, e ela usa uns bonecos muito interessantes, que ela elabora, ela confecciona uns bonecos bacanas. E aí eu comecei a trabalhar com esses bonecos, que eu vou mostrar para você, e depois de algum tempo, a Leonide, ela teve uma ideia de usar os bonecos como construção de imagem, né? Que eu não usava com essa ideia de construção de imagem. Eu usava os bonecos de várias maneiras, vou mostrar para vocês. E depois aí começamos a trabalhar com construção de imagem. Só que aí eu descobri os tipos de bonecos, que eram os bonecos articulados, eu vou mostrar para vocês, e eu comecei a trabalhar aí com construção de imagem usando esses bonecos articulados, que é um simulacro do trabalho de grupo com o bipessoal. Como eu não tenho um grupo, eu só tenho um bipessoal, utilizava os bonecos, né, como se fosse, né, na construção de imagem com esses bonecos articulados, como um simulacro do grupo. Então, nós vamos ver aqui mais ou menos essa ideia. Bom, as funções de objetos no psicodrama, o Bermudes já coloca para a gente, tanto Bermudes como Graciela Moiano, que é a mulher dele, né, que o objeto é uma ferramenta dramática e tem múltiplos usos. Todo psicodramatista tem no seu acervo, no seu repertório, o uso de objetos. Travesseiros, cubos, caixa, bonecas mesmo, máscaras, marionetes, tecido. O psicodramatista parece que nasce já com esse recurso, é um recurso já dele, né? E esse manejo terapêutico é função do objetivo que ele quer implementar naquele momento. Então, vamos lá. Quais são as funções do objeto em Bermudas? A função geral é montagem de cena. Sempre foi montagem de cena. Ele utiliza como objeto intermediário quando vai mediar uma comunicação, um processo de comunicação para que seja melhor, para que seja mais higienizado, mais limpo. Ele pode utilizar um objeto intermediário, e ele começou a utilizar o objeto intermediário quando trabalhou com psicóticos, onde ele tinha uma dificuldade muito grande de comunicação, e ele, naquela época, utilizou um fantoche sem rosto. Então, eram objetos, né, que não tinha rosto nenhum, e ele usava para fazer esse processo de comunicação com esses psicóticos. Então, foi a primeira maneira que ele utilizou como objeto intermediário, e denominou como objeto intermediário. Um objeto interintermediário seria um tipo de objeto que fizesse com que nós pudéssemos ter um olhar sobre nós mesmos e, a partir daí, fizéssemos uma autorreflexão, né, sobre as nossas questões. A gente pudesse mergulhar nas nossas questões sobre nós mesmos. Então, eu saio do viés relacional para o viés intrapsíquico. Essa é a outra ideia do objeto intermediário. E quais são os outros? E como ele denominou essas funções do objeto? Né? Primeiro, ele denominou de função auxiliar, que é o objeto que enfatiza ou sublinha algo que já está acontecendo na sessão. Isso nós somos muito bons. Num processo, numa segunda etapa do psicodrama, na dramatização, quando utilizamos cenário, podemos utilizar algum recurso que dê uma ênfase a uma situação qualquer. Por exemplo, Bermudes fala, muitas vezes você precisa dar uma ênfase a um aspecto de poder, e o cliente pode pegar um manto, e coloca o manto e sublinha o poder de um determinado personagem. Então, o objeto aí entra para dar uma ênfase ao personagem que está no drama.
A outra função é uma função mediadora. Então, a presença do objeto é decisiva para o aparecimento de comportamento comunicacional. A função básica aí é melhorar a comunicação. A função mediadora do objeto, nesse outra forma de uso, é facilitar a mediação. E uma outra função é a função criativa, quando você usa o objeto, né, que funciona como facilitador egóico para proteger de expressões de conteúdo. Por exemplo, eu posso usar o objeto, por exemplo, eu posso usar o Lego, né? Todo mundo conhece o Lego, como uma forma de ele usar criativamente o Lego, tá? Para poder expressar algo que ele não tem força egóica para poder expressar por si mesmo. Então, eu uso o ego, o Lego, como uma forma dele criar, né, um personagem ou uma situação. Ou ele mesmo construir um objeto, um boneco, até um boneco, ele pode construir um boneco, às vezes eu uso como um desenho, o cliente construir um boneco, ele desenha aqueles palitos de churrasco, vocês lembram? Aqueles palitos de churrasquinho, eles desenham o boneco. No desenhar, ele vai se identificando, e nós vamos trabalhando neste processo criativo de desenhar, e depois ele cola o boneco no palito, e nós montamos cenas com esse boneco. É muito interessante também essa forma de trabalho, tá? Muito bem. Então, como é que eu trabalho com boneco? Eu trabalho com boneco da seguinte maneira. Primeiro, eu vou falar aqui. Eu tenho manejado exclusivamente de forma presencial com boneco. Agora, de uma forma mais recente, né, já aí depois de 5 meses de pandemia, atendendo os clientes online, eu estou começando a partir de uma ideia, de uma supervisanda, ela me deu essa ideia de trabalhar os bonecos com o cliente fazendo a expressão online e eu montando a expressão dele com o boneco e trabalhando, interagindo com ele na montagem do boneco, a expressão dele. Isso é uma coisa muito nova. Eu estou tentando ainda ver como é que faço esse tipo de trabalho, mas no momento eu não estou utilizando um boneco, um desses bonecos, de uma forma mais sistemática para o trabalho online. Então, como é que eu utilizo? Olha, presencialmente, eu tenho uma mesa dobrável, né? Um tabuleiro de 38 centímetros por 48 por 65 centímetros de altura, eu vou mostrar para vocês lá na frente. E esse tabuleiro é o cenário. Na hora que você abre, você bota num cantinho, na hora que você vai abrir ele, bota entre você e o cliente, já está ali o cenário pronto, onde você pode trabalhar. Se você não tem, você pode utilizar uma folha de tamanho A3 ou tamanho A4, eu prefiro A3, que é um pouco maior, com as margens bem demarcadas, né? Que tipo de bonecos nós podemos empregar? Primeiro, bonecos não articulados, pouco estruturados e não articulados e estruturados. Né? São bonecos de 6 a 13 centímetros, feitos de biscuit. Eu vou mostrar a foto aqui, mas eu tenho alguns aqui comigo, ó. Tem esse aqui, que ele tem uma. Você vê que ele tem uma vestimenta. Esse aqui também, cadê ele? Tem que mostrar na câmera, né? Tem ele aqui, ó. Você vê que aqui já é um senhor. Parece Valdec, viu, Tom? Olha como parece Valdec esse, ó. Cara aí, Valdec, rapaz, ó. Não é, gente? Parece Valdec esse, ó. Isso foi feito por Antônia Lúcia, viu? Esse bonequinho foi Antônia Lúcia que fez. Olha, que delícia. Olha, esse aqui é mais estruturado, gente. Ele é mais estruturado por quê? Porque ele tem a forma, o artefato, tem os membros, tudo bonitinho aí. Ele configura uma etnia, ele tem uma representação totalmente, digamos assim, identificada com a cultura. Agora vamos para esse aqui. Esse aqui, observe, esse aqui é um personagem que não tem os membros, ele é mais otimizado, ele é pouco estruturado. Então, aquele outro é estruturado, esse é pouco estruturado, né? Vou pegar aqui mais alguns, ó. Outro aqui, ó. Outro bonequinho. Tá vendo? Essa aqui, outro bonequinho. Esse aqui, bacaninha. Né? Esses são os Playmobil, que nós usamos bastante, né? Playmobil. Eu comecei muito com esse, muito com esse, né? Com o Carlos Raimundo, do Play of Life. Play of Life, se você procurar na internet, você vai ver o site dele, ele explica tudo direitinho. E aí, esse foi o meu salto, a minha mudança radical. Estão vendo aí os bonequinhos, gente? Esse foi
Esse foi o salto. Por quê? Porque esse aqui, ele é um boneco que ele tem articulação. Esses bonecos você encontra em lojas. Vou subir aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo? Eu mexo com ele, eu posso fazer o que quiser no manejo com ele. Tá? Esses bonecos eles são interessantíssimos, porque eu posso construir uma cena. Se eu coloco dois bonecos, se eu colocar dois bonecos, eu posso construir com eles uma cena, gente. Eu posso construir com ele uma imagem. Eu posso fazer várias situações com os bonecos, tá vendo? Então, para que eu possa plasmar uma situação de queixa relacional ou meramente simbólica, eu posso utilizar os outros também, mas na minha visão e na minha experiência, eu poder manejar com eles articulados, isso eu tenho um ganho, porque eu vou fazer uma mobilização na minha musculatura. Como eu não estou indo para uma cena com o corpo todo, eu vou manejar um grupo de músculos. E isso faz a diferença, faz uma diferença. Bom, aqui a mesinha, tá vendo, gente? Eu boto ela no cantinho do meu consultório, tá? Quando eu preciso, abro ela e vou trabalhar com o meu cliente com ela. Nem sempre foi assim. Eu descobri essa mesa por acaso. É uma mesa fácil de se encontrar, baratinha. Acho que essa mesa custa menos de R$100, tá? Então, dá tranquilamente para você ter no seu consultório. Não tem nenhum problema de você utilizar ele como um recurso a mais, tá? Muito bem. Aqui são os brinquedos, os bonecos, como eu falei, não articulado pouco estruturado, não articulado estruturado, articulados de madeira e o Playmobil. O modelo de manejo de bonecos é totalmente fundamentado no psicodrama de Moreno e na teoria emergentista do núcleo do eu, principalmente as técnicas de imagem de Rojas Bermúdez. Então, eu utilizo como? Eu utilizo para fazer uma sociometria qualitativa, a fim de verificar relações, construir átomo social, qualificando o afeto da relação interpessoal com o uso da proximia, quanto mais próximo, mais afeto, tudo que nós conhecemos em trabalho de grupo. Para fazer história psicodramática do cliente, muito bom também para fazer história psicodramática da progressão de uma situação ou conflito relacional cronologicamente. É muito interessante também, de uma forma cronológica. Eu acho que eu tenho um exemplo aí que eu vou mostrar para vocês. E, principalmente, a construção de imagem, aí já usando mais os bonecos articulados. Eu tenho privilegiado o uso com os bonecos articulados para fazer a construção de imagem. Mas pode-se usar os outros. Então, veja só, como é que eu considero as etapas do processo psicodramático? Do mesmo jeito, aquecemos do mesmo jeito, trazemos o tema protagônico, partimos para uma segunda etapa com a dramatização. A dramatização, no meu entendimento, é a imagem, é a montagem de cena feita com os bonecos, as intervenções feitas com os bonecos. Opa, George, intervenções? Como assim? Claro, eu posso fazer solilóquio, é uma técnica que a gente usa muito solilóquio. Eu posso fazer duplos, podemos fazer inversão, nós podemos usar as técnicas básicas de uma forma muito tranquila com os bonecos, tá certo? E, por fim, o sharing, que é os comentários, como é que a pessoa percebeu e sentiu na elaboração, e sempre fazendo, quem assistiu a minha conversa anterior, na mesa anterior, sempre fazendo uma conexão com o corpo. Viu, Jamile? Jamile está assistindo aí, Jamile participou da mesa, sempre fazendo conexão com o corpo, mapeando a senso-percepção corporal. Porque aqui, ó, eu não vou para a cena com o corpo todo, mas a situação montada é muito mobilizadora. E se ela é mobilizadora, uma forma de descarga, de você poder trabalhar, né, com essa forma mobilizadora, é você fazendo com que o cliente dê atenção as sensações no corpo que aparecem naquele momento. Podemos derivar daí, inclusive, olha, eu estou aqui na dramatização, mas nada me impede de, nessa dramatização, eu derivar da imagem com bonecos para uma dramatização propriamente dita. Nada me impede.
se trabalhamos no bipessoal ou se trabalhamos até em grupo, porque aqui eu estou dando foco mais no bipessoal, mas a gente trabalha em grupo também. Eu trouxe até umas fotos aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, você pode utilizar também como aquecimento os bonecos, para você ir para um drama, né, depois. Então, você tem uma possibilidade infinita para trabalhar com os bonecos. A construção de imagem com boneco, eu escrevi até aqui embaixo, pode levar à dramatização e se complementam mutuamente. Não é excludente, ok? Se complementam. Bom, então, isso aqui é o que todos nós sabemos, não vou ficar falando, é aquecimento na espécie, tudo aquilo que a gente já sabe, né? São as técnicas básicas, não tem nenhum problema isso aqui. Como é que a gente trabalha as mesmas etapas? Ok? As mesmas etapas. Qual é o mecanismo de ação? Quando nós trabalhamos com construção de imagem, construção de imagem não é a história psicodramática, não é o átomo social. Construção de imagem é quando eu vou plasmar uma queixa mais profunda, mais subjetiva do cliente, e eu peço para ele plasmar, tá, na nossa cena, no nosso tablado, que é o quê? A nossa mesinha. Então, a gente usa, no meu entendimento, nós estamos usando o mesmo mecanismo, que é o mecanismo de ação, que Bermudes denomina de reaferência. O que é a reaferência? Ora, eu tenho uma imagem subjetiva, eu tenho uma situação subjetiva que eu não consigo deixar claro a cena. Isso é muito comum quando a gente vai trabalhar com traumas pré-verbais. Traumas pré-verbais são traumas que apareceram antes de aparecer a palavra, antes de você ter todo o neocórtex 100% formado e a possibilidade do cliente estar falando. São traumas onde vão estar inscritos no corpo. Esses traumas, a pessoa não sabe explicar, porque não tem cena, mas ele sente. Então, uma das formas que a gente pode trabalhar forte é utilizando esse recurso de imagem mental. Ele não tem cena, mas tem algo sensorial. E nós podemos colocar esse algo sensorial, plasmar esse algo sensorial no tablado, né? Ou com os bonecos ou com os tecidos, se a gente fosse trabalhar com tecido. No caso, é boneco. E se não usar para isso, nós podemos usar para qualquer cena. Qualquer cena que a gente ache interessante trabalhar com essa construção de imagem relacional ou meramente simbólica, nós podemos trazer essa imagem subjetiva para uma imagem psicodramática. O que é isso? Eu tenho uma imagem mental, Bermudes chama isso de ciclo de referência. A partir da imagem mental, Bermudes coloca muito a lateralidade, ele acredita, ele trabalha com a tese que existe que tudo que é plástico, privilegiado pelo hemisfério cerebral direito, a gente viu na mesa passada, né, que a gente tem alguns questionamentos hoje, e é verdade, sobre a questão da lateralidade. Hoje fala-se muito de uma funcionalidade única dos dois cérebros, existe quase um duplo funcional do hemisfério cerebral direito e o esquerdo, tá? Mas Bermudes trabalha ainda com a ideia de que tudo que é plástico ainda está vindo lá, privilegiado pelo hemisfério cerebral direito, que você traduz isso através de atos. No caso da imagem com os bonecos, é o manejo com manual e transformo numa imagem psicodramática, que é a imagem construída mesmo no cenário. Quando eu construo o cenário, eu saio de uma imagem mental para uma imagem psicodramática. E, a partir daí, nós vamos investigar as sensações que acontecem nessa situação. Daí, você pode ter outros ciclos com outras imagens construídas também. Então, a imagem psicodramática parte de uma imagem mental que foi colocada para fora e que deve ser observada com a distância e profundidade, e assim ajudar a esclarecer e redefinir a imagem interna. A imagem psicodramática, ela tem uma característica muito interessante, porque ela atrai toda a atenção, porque o objeto construído fascina muito o sujeito, a pessoa fica muito fascinado pelo que ele construiu, então ele dá uma atenção focal, e aí você produz esse processo que Bermudes chama de reaferir.
ok? É como reaferir tem uma relação com neuroplasticidade. Neste processo de reaferir, é como se eu estivesse construindo uma outra rede neural, um outro fluxo, uma outra significação, ok? Muito bem. Então, enquanto vai construindo a imagem, a pessoa pode comparar e pode reajustar a imagem externa e a imagem interna dela mental. O que acontece? Quando eu plasmo com os bonecos a minha queixa, eu posso agora fixar, dar atenção ao que está em cena, e eu posso agora trabalhar ressignificando. E aí nós vamos trabalhando, né? Nós vamos fazendo as intervenções com as técnicas clássicas para esclarecer, para o cliente esclarecer aquilo que ele está plasmando e, a partir daí, ele dê ressignificado ao que ele construiu. Então, o processo é favorecido pela permanência das imagens durante a sessão e por sua semelhança com as imagens mentais. Alguns exemplos de intervenção. Não vou entrar em conteúdo, tá bom? Eu vou falar muito rapidamente e mostrar a sua imagem, tá? Aqui, vamos lá. Olha aqui, olha que coisa aqui. Isso aqui é uma história psicodramática, né? De um casal, na verdade, a história de um casal contada pela cliente que tem uma demanda de interromper a relação por conta de uma vida sexual ruim. Eu não vou ler isso aqui, não. Eu só vou mostrar para vocês que ela foi contando a história dela, tá vendo? Aqui a primeira cena, a segunda cena, a terceira cena, a quarta, a quinta, a sexta, ok? Aqui, ó, nessa época eu não trabalhava ainda com a mesa, não. Eu trabalhava ainda, ó, com a 4 e montando o cenário, ok? Ela fez toda a cena. Depois aqui, ó, no final, nós trabalhamos projeção do futuro, como é que ela pensaria estar na relação do futuro. Depois eu vi aqui, ó, como é que é o primeiro passo para ela conseguir essa projeção do futuro. Esse modelo é o modelo do Carlos Raimundo, que é esse psiquiatra do Play of Sense que eu falei para vocês. Tá? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, átomo social. Eu posso fazer o átomo social. O cliente, ó, escolhe um boneco, coloca no meio. Nessa época eu trabalhava muito com Playmobil. Coloca no meio, tá bom? Colocou no meio. Depois aqui, ó, ela vai começar a colocar aí. Colocou, ó. Colocou. Primeiro colocou, não estou nem lembro, irmã. Não, colocou a irmã por parte do pai, depois colocou o pai, colocou o irmão. Onde é que ela colocou a mãe? Ó? Lá embaixo, ó, tá vendo? Ó? Ela já colocou a mãe lá embaixo. Aí você já sabe, óbvio, que tem coisa aí que a gente precisaria trabalhar um pouco mais dessas questões. Ó. Isso aqui é um átomo social feito com os bonequinhos, tá? Aqui são solilóquio. Alguns solilóquios que a gente faz, eu reproduzi o solilóquio. Olha, esse texto, essa imagem, vocês podem encontrar num artigo meu da Revista Brasileira de Psicodrama, que é Psicodrama com Bonecos. Então, nesse artigo tem essa imagem bem detalhada e a forma que a gente manejou, tá bom? Psicodrama com construção de imagem com bonecos articulados, que é a minha cachaça hoje. Qual é a sua cachaça, Leonio? Minha cachaça hoje é trabalhar com a construção de imagem com os bonecos articulados, certo? E aqui, olha só, isso aqui, ó, olha que coisa interessante. Isso aqui é uma construção de imagem de uma cliente, né, que se depara com dois papéis internos, com seus papéis internos, personagens internos, que se ativam por conta de uma situação futura do primeiro encontro marcado em outra cidade com um namorado virtual de muitos anos. Ela tinha um namorado virtual de muitos anos, e aí ela foi encontrar esse rapaz. Esse rapaz morava em outro país, viu, gente? Ele saiu do Brasil para ir para outro país e encontrar com ele. Ó. Há poucos dias da viagem, ele revela virtualmente pouco entusiasmo com a chegada dela. Daí, emergiu nela muito medo de rejeição. Ao se dar conta, né, essa parte adolescente, que é essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a parte adolescente. Deixa eu voltar. Parte adolescente, ela parte adulta, e essa aqui é o namorado virtual. E aí ela percebe que era o mesmo sentimento, ao se dar conta da parte adolescente, que era o mesmo sentimento vivido
com ela como era adolescente. Então, era uma parte adolescente. Aí fomos trabalhando essas partes. Não vou entrar mais nisso, não, só para vocês terem uma ideia. Então, ela plasmou para uma situação, ela fez uma construção de imagem do que estava mais incomodando ela. E aí identificamos as partes dela nessa situação, né? Essa aqui, olha, essa aqui é bacaninha. É uma construção de imagem representando um momento de sucesso que teve na vida, quebrando uma crença antiga que ele não era suficientemente bom nas coisas que fazia. Isso aqui é um cliente e ele montou a imagem de sucesso dele. Foi muito legal isso aí, muito interessante, uma construção de imagem, né, com um simbólico muito interessante. Essa aqui, olha, essa é uma cena interessante, né? Que é um cliente, né, um afetivo, e ele gostava de agredir o social para demarcar uma posição, e ele ia para o social de uma forma bem efeminada, vestido com coisas femininas, de propósito. Ele fazia isso com um objetivo mesmo de fazer uma agressão do social. Aí a construção, uma agressão social, quer dizer, para ele era uma forma de ele marcar a posição dele, entendeu? E aí ele faz isso aí, né, construindo essa imagem. Olha como é interessante, gente. Olha, é muito interessante você ver os bonequinhos. É um simulacro do trabalho de grupo. Se eu tivesse no grupo, a gente fazia algo parecido com isso, tá certo? Esse aqui é um outro exemplo mais de trauma, né, uma situação traumática, né? Uma construção de imagem, né? Aqui na verdade, uma história, é uma cliente, né, que teve um acidente muito grave, e esse acidente, ela tinha 15, 16 anos, perdeu a mãe, a irmã, ela estava no acidente, o pai estava no acidente, só sobreviveu ela e o pai. E aí você vai contar toda essa história aqui, né, dela. Então, estou montando uma história do drama dela, né? O mais interessante aqui é que o T0, que é o momento do acidente, né, ela botou essa imagem, e o T2 é quase 20 anos depois, gente. Observe o gap aqui, ó, 20 anos depois daquela bota o T2, o segundo momento, né? Que é quando ela congelou tanto o sentimento pelo trauma, que é quando ela se deprime. Okay? Então, ela mostra isso aí na construção e a gente foi trabalhando e aprofundando e vendo como é que ela se deparava com isso, né? Georges, a gente pena que o nosso tempo acabou já há algum tempo. Não posso. O que é que eu posso fazer? O que é que você quer que eu faça? Que eu pare, eu paro. Não sei. Veja como é que a gente pode finalizar da melhor forma. Eu paro, não tem problema não. Eu posso parar. A gente queria ver até o final, mas... Isso. Né? As missões são difíceis. Você não se enganou, não? Acho que você se enganou. Então, deixa eu ir para cá, peraí. Um exemplo aqui com um grupo, tá certo? Que eu posso trabalhar montando construção de imagem com tecido e grupo, ó, tá vendo? Grupos e legos. Exemplos com grupo, sequência de cena contando história dramática de um outro cliente, tem várias possibilidades, né? Só para fechar, então, eu fiz uma pesquisa com alguns clientes, cerca de 10 clientes, né? Tem, inclusive, lá nesse trabalho, e tem os feedbacks dos clientes que eu achei muito interessante aqui, eu trouxe para vocês, ó. O que é que ele diz aqui, ó? O que é que ele diz, ó? O cliente imaginava e tentava construir mentalmente o acontecido em paralelo ao que sentia, mas ao utilizar bonecos ele pôde tirar do meu peito o acontecido, olhar de fora e voltar a tomar aquilo, porém de forma mais equilibrada, estruturada, com nomes. Esse é um feedback bacana que vocês podem ver lá. E para finalizar, isso foi um trabalho que eu fiz no Norte e Nordeste de João Pessoa. No Norte e Nordeste, lá em João Pessoa, que foi interessante, né? A gente fez um trabalho com os bonecos e essa colega nossa, ela está até aí, viu? Essa colega, ela chegou, mandou para mim depois um feedback bacana. Ela me autorizou, viu, gente, a mostrar. Ela me autorizou a mostrar. Sou eu, Ana Luísa. Então, a Ana mandou para mim isso aqui, outra pessoa. Boa tarde. Lembra do dia que eu utilizei o livro, que ganhei o sorteio como ponte para voar? Aí a Ana, né, me revela que tudo aquilo que ela tinha conversado conosco, né, naquele trabalho que a gente fez, tinha acontecido esse lado bom, né, que ela conseguiu passar no concurso, né, e foi uma coisa bacana. Por que eu trouxe isso? Para mostrar que trabalhar com imagem
ele tem um registro fotográfico lá no hipocampo muito profundo. Então, é um trabalho que tem o valor aí, trabalhar com essas técnicas de construção de imagem. Ok? Vamos lá. Aqui. Bom, enfim, é isso, gente. Acabou.